Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos ao Agropathology. O meu nome é Daniele Mateio, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em agronomia e a minha especialidade é justamente a área de fitopatologia. Eu, atualmente, sou docente junto ao DC Medianeira, onde eu leciono justamente as disciplinas de fitopatologia, bem como também leciono as disciplinas de fruticultura e o estágio obrigatório 2. Hoje eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que a gente faz no curso de agronomia da UDC Medianeira dentro da disciplina de fitopatologia, tá certo? Hoje eu realizei algumas visitas a campo, né? Justamente para compartilhar com os nossos alunos esse conhecimento que é tão importante na hora que lá a campo nós precisamos fazer a diagnose de doenças, observando os sintomas para saber quais medidas de controle nós devemos adotar para cada caso, na ocorrência de cada doença em cada cultura. Hoje eu estive visitando uma pequena área onde se tem um cultivo de mandioca e eu levei vocês junto comigo para acompanhar justamente esse passeio, para mostrar para vocês uma das principais doenças que acometem essa cultura. E no final eu vou abordar um pouquinho a respeito realmente do controle dessa doença, bem como de outras doenças que são muito comuns na cultura. Eu espero que todos vocês gostem muito dessa aula e tenham um bom proveito. Deixa seu like aqui, já se inscreve no canal e para você que ainda não conhece o nosso curso de agronomia da UDC Medianeira, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Da nossa página no Facebook, para vocês entrarem em contato com a gente. Pessoal, o nosso curso, ele tem vários professores, mestres e doutores, tá? A estrutura da UDC Medianeira é uma estrutura sensacional de primeira, tá? Onde nós temos diversos laboratórios de primeira linha, bem como a presença de casa de vegetação, áreas experimentais, onde a gente pode e faz a utilização dessas áreas justamente para a aplicação dos conhecimentos pelos alunos, tá certo? Então, a unir a teoria à prática é algo essencial e que faz toda a diferença na formação do engenheiro agrônomo. E é isso que a gente busca por aqui, tá certo? Então vem acompanhar aqui comigo o que eu tô trazendo aqui para compartilhar com vocês aqui através do Agropathology, pessoal, porque é demais, tá certo? Um abraço. Fica ligadinho aí. Olá, pessoal. Tô aqui numa área onde tem plantada mandioca. Aí eu vim aqui para mostrar para vocês o sintoma de algumas doenças apresentadas pela cultura, tá? Uma delas é a ocorrência da bacteriose, que vai ocasionar a murcha descendente das plantas. Ela é ocasionada pelas xantomonas. Como vocês podem observar, aqui a gente tem algumas plantas sintomáticas, né, que estão apresentando aí essa murcha descendente, né? Inicialmente a gente observa a murcha das folhas e isso começa a se alastrar então a partir das folhas mais novas para as mais velhas e a planta seca de forma descendente, tá? Esse tipo aqui é o sintoma que nós chamamos de sintoma sistêmico da ocorrência da bacteriose. Ele acaba sendo desencadeado em função do plantio de estacas contaminadas, tá? A gente vai ter outro tipo de sintoma que é decorrente da ação dessa bacteriose, que é ocasionada pelas xantomonas, que é o sintoma local. O sintoma local, diferentemente desse sintoma sistêmico, ele vai ocasionar manchas angulares nas folhas, tá? Eu vou mostrar um sintoma aqui dessas manchas angulares para vocês observarem. Olha, aqui nós temos então a mancha angular. Ela pode ser apresentada em pontos isolados das folhas e posteriormente essas lesões podem ir coalescendo e gerar essas queimas foliares, tá? Como a gente observa aqui, ó, o sintoma, ele é um sintoma, né, de translucidez, olha só, tá? Que a gente tem do tecido, vocês conseguem observar isso de forma bem nítida, tá? Então, pessoal, olhando essa área aqui, a gente observa que várias das plantas, elas estão apresentando esse sintoma, tá? Da bacteriose de forma sistêmica, tá? Elas acabam apresentando redução do seu desenvolvimento
é em função justamente desse plantio das estacas contaminadas. E é um problema a manutenção dessas plantas na área, porque elas servem de inóculo, né, da doença para as plantas que estão sadias, né, que a gente vê aqui, por exemplo, plantas ao lado, que não apresentam esse sintoma sistêmico, mas que, se a gente for observar, as folhas elas já estão apresentando, né, como essa folha aqui mais embaixo, sintomas locais da bacteriose que podem progredir até os vasos. Eu vou mostrar para vocês o sintoma do vaso, como que ele acaba ficando quando a gente tem a presença dessa bacteriose. Duas folhas, tá? Esta daqui está sadia e esta daqui está acometida pela bacteriose já a nível de vasos. Bom, com relação então à ocorrência das doenças na cultura da mandioca, pessoal, dentre as principais vai estar realmente a ocorrência da bacteriose, tá? Como nós vimos, um dos grandes problemas da ocorrência da bacteriose vai ser a questão do plantio de estacas contaminadas, onde a gente tem o sintoma que nós denominamos de sintoma primário. Esse sintoma primário, que vai ocasionar a murcha descendente decorrente do plantio das estacas contaminadas, ele pode ser observado tanto em cultivares suscetíveis como em cultivares resistentes de mandioca, tá? No entanto, os sintomas que nós chamamos de secundários, que são referentes às lesões angulares observadas nas folhas, eles são sintomas característicos de serem observados apenas nas cultivares suscetíveis, tá certo? Então, as cultivares resistentes não irão apresentar esses sintomas. Qual a peculiaridade da ocorrência desse sintoma secundário? Apesar dele iniciar com ocorrência aí da ocorrência como manchas angulares nas folhas, pode haver então a disseminação da bactéria e ela pode acabar aí ocasionando a infecção dos vasos, aonde posteriormente ela vai acabar contaminando então esses vasos da planta e ocasionando um processo de murcha descendente em decorrência disso, tá? Agora, quando ocorre a infecção nas cultivares resistentes, muitas vezes essa infecção, né, tanto nas cultivares resistentes como nas cultivares que são suscetíveis, ela pode ocorrer durante a preparação de mudas, quando a gente vai fazendo os cortes das manivas, né, em pedaços menores para proceder o processo de plantio, né? Ou então para armazenamento dessas estacas, onde a gente vai fazendo o corte de uma planta e da outra em sequência. Quando a gente corta uma planta e ela encontra-se com essa infecção bacteriana instalada nos vasos, o que vai ocorrer? A nossa ferramenta de corte, ao cortar ali a porção dos vasos, ela vai ficar suja com a seiva. Como na seiva a gente tem a presença de células bacterianas, essa ferramenta ela vai ficar suja com pus bacteriano. Por consequência, quando a gente corta uma próxima planta que ainda está sadia, a gente vai ter a transmissão da bactéria através da ferramenta que estava contaminada. Então, além da gente estar utilizando aí para o controle as manivas sadias, a gente tem que prezar pela realização da asepsia da ferramenta de corte no momento em que a gente está fazendo o corte de manivas para a utilização na propagação das plantas, ou até mesmo no momento em que a gente faz a cepa das plantas, né, caso a gente vá fazer a manutenção das mesmas no campo, tá? Então, quando a gente faz o corte da parte aérea das mesmas. Então, essas são medidas que devem ser preconizadas. Outra doença que muitas vezes a gente observa a campo vai ser a ocorrência de mosaico, tá? Ocorrendo aí nas plantas de mandioca. E nesse caso, a gente vai ter afilamento de folhas, a gente vai ter ali as folhas apresentando áreas verdes entremeadas com áreas amarelas, lembrando realmente um quadradinho ali de mosaicos, né? E nesse caso, o mosaico comum da mandioca, que é o que ocorre aqui no Brasil, ele não tem um vetor, tá, que vai auxiliar na transmissão. Ele vai ser também transmitido através justamente de dano mecânico, aonde o corte das manivas, né, vai acabar
sendo um dos principais agentes de transmissão. Porque quando a gente corta uma planta infectada, a gente contamina a nossa ferramenta de corte. Cortando a próxima planta que está sadia, a gente acaba fazendo esse processo de transmissão. Tá? Então, nesse caso, o manejo acaba sendo um fator, inclusive, de disseminação da doença, se a gente não tiver os devidos cuidados, tá certo? Agora, em condições, como, por exemplo, aquelas observadas na região de Medianeira, onde a gente tem solos bastante pesados, outro grande problema da mandioca são a ocorrência justamente das podridões radiculares, tá? Nós vamos ter diversos patógenos que podem ocasionar podridões radiculares aí na cultura da mandioca. Nós vamos ter, por exemplo, o Pittium, a Phytophthora, nós vamos ter Roselinea, que pode ocasionar. Roselinea é muito problemática, principalmente em solos recém-abertos, tá? Então, nesse caso, a gente evita plantio de mandioca em solos recém-abertos, não é recomendado, tá? Por causa desse problema com Roselinea. E também a gente tem bastante problema com Citalidium lignicola, tá? Que são alguns dos principais agentes causais de podridões em raízes de mandioca. Nesse caso, um dos grandes fatores que favorece a ocorrência dessas podridões radiculares são justamente a condição de problemas de drenagem observados nesse solo. Isso é favorecido, no caso da região ali de Medianeira, pelo fato de a gente ter solos bastante pesados, tá? Então, com alto teor de argila, o que muitas vezes faz com que ele mantenha por um maior período a umidade no solo. Por consequência, isso acaba favorecendo esses patógenos que ocasionam essas podridões, o que, atrelado a outros agentes causais de doença, como por exemplo nematóides e pragas, favorece ainda mais a ocorrência dessas podridões, tá? Por já ter lesões prévias que facilitam então a infecção. No entanto, uma das principais práticas para evitar esse apodrecimento é uma prática muito simples, que é justamente o plantio em camalhões. O que é isso? É quando a gente faz o levantamento de um pequeno canteiro, onde a gente faz o plantio da maniva nesse canteiro elevado. Então, o que acontece? Como o canteiro ele é elevado, mesmo que haja uma chuva forte, o que vai acontecer? Essa porção elevada, onde a gente faz o plantio da mandioca, ela vai secar mais rapidamente. E isso evita a manutenção daquela condição de encharcamento do solo, que facilitaria de forma extrema a ocorrência da doença. Tá certo? Então, o plantio em camalhões, no caso do cultivo de mandioca, em solos mais pesados é extremamente recomendado. Além de que a gente deve observar sempre a presença de locais onde se tenha problemas de impedimento mecânico. Caso se tenham esses problemas, a gente deve entrar com medidas aí para estar reduzindo esses problemas. Então, uma escarificação, um plantio de alguma cultura que vise aí justamente a quebra dessas camadas compactadas, tá? Então, para favorecer realmente o controle desses problemas, tá certo? Bom, essas seriam então algumas das doenças que acometem a cultura da mandioca e que, ao meu ver, são algumas das mais importantes, tá? E que são importantes que vocês tenham algum conhecimento sobre as mesmas para estarem atuando aí no campo de forma adequada, tá certo? Então, a respeito da cultura da mandioca, pessoal, seria isso, tá bem? Vamos continuar a nossa aula verificando as doenças em outras culturas? Vamos lá, bora para o próximo vídeo. Um abraço!